Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais um evento, mais um episódio, né, do nosso evento Pesquisar é Preciso, que nessa segunda temporada, então, tem recebido não só professores da nossa universidade para apresentar os seus projetos de pesquisa, como também alunos de iniciação científica, que vão contar um pouco do que realizaram nesse último ano, alguns deles até premiados na nossa última jornada de iniciação científica. E hoje a gente recebe com muito carinho o professor Dr. Clifford Hill Corman, que vai falar sobre o acervo Paulo Moura, elaboração e pesquisa. Junto com ele, nós estaremos recebendo também o aluno de iniciação científica, Gabriel Gonzaga, que irá falar sobre o acervo rádio Mairink Veiga, a música brasileira dos anos 1950. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito tanto ao professor Cliff, como também ao nosso discente da universidade, Gabriel Gonzaga. Pedir desculpa para quem está nos acompanhando em casa, nesse momento aqui ao vivo, e quem está vendo esse vídeo no YouTube. Como eu estou na universidade, a gente, por questões de todos os protocolos, eu estou apresentando hoje de máscara, né? Pode atrapalhar um pouco a questão do áudio, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. Para nós, a gente fica muito feliz. Para quem nos acompanha aqui online, ao vivo, a gente pede que coloque no chat, então, tanto o nome quanto o e-mail, para que depois a gente possa enviar o certificado de participação. Eu queria, então, apresentar o professor Clifford, que vai começar falando, e depois eu peço que o professor Clifford, então, apresente o aluno Gabriel. O professor Clifford, então, ele é atualmente professor adjunto aqui na Unirio, e atua nas disciplinas de harmonia de teclado, harmonia e música popular, técnicas de improvisação, sendo coordenador do grupo de pesquisa Improvisa. Além de professor, pianista, compositor e também pesquisador, ele possui doutorado em música pela Manhattan School of Music e também mestrado também em música pelo The City College of New York. Além do projeto, né, digitalizar o acervo do ícone da música Paulo Moura, outros focos de pesquisa do professor Clifford incluem o piano popular brasileiro, a história e prática, pedagogia e estudos de música popular e as circulações globais do jazz. Professor Clifford, muito obrigado pela sua presença. A gente teve a oportunidade de se encontrar na primeira temporada, né, que o senhor participou conosco, e a gente fica muito feliz novamente de reencontrá-lo aqui, o senhor, na segunda temporada. Obrigado, Anderson. Sou eu muito agradecido para estar aqui, pelo esse convite. Eu queria, de antemão, parabenizar você e a equipe inteira do DPQ, da DPQ, para a insistência e para essa força que vocês estão mostrando para continuar com com as pesquisas, mas só a coordenação da pesquisa na Unirio, que, incrível como parece, continua e vai continuará, né? Mas esse tipo de transformação que vocês estão fazendo, e nós também, nós todos colegas e alunos pesquisadores, para continuar nosso trabalho intelectual, acadêmico, para produzir, para fazer esse tipo de trabalho, pensando que no ano passado era tudo novo e agora estamos mais ou menos bem encaminhados com esse tipo de modalidade. E só mais uma coisa antes que eu começar, gostei muito dessa a ideia para a segunda temporada, porque eu vou falar mesmo sobre a elaboração do projeto de pesquisa, e uma parte da elaboração, justamente, é o trabalho dos bolsistas de iniciação científica, entre outros parceiros. Então, o meu projeto anda porque os bolsistas também estão trabalhando. Então, eu achei muito bacana essa ideia, eu vou ficar muito feliz apresentar o Gabriel e o trabalho dele para vocês. Então, eu agradeço muito. Então, eu acho que ouviu, estou olhando, eu já vou, então, mostrando, eu vou compartilhar a tela e vou falando sobre
a minha apresentação. Vamos lá. Vocês podem falar. Eu acho que eu estou compartilhando, correto? Perfeito. Podem falar. Então, pessoal, eu estou olhando para a minha tela. Se alguma coisa não dá certo, por favor, alguém pode falar. O nome da minha pesquisa é o Acervo Paulo Moura, Elaboração e Pesquisa. Anderson, imagino, pessoas estão entrando, você está, isso, tá bom, você também recebe, tá ótimo. Então, o projeto ainda tem esse nome, o Acervo Paulo Moura, Elaboração e Pesquisa, que realmente abrange o fato que, como vocês vão ver, eu encontrei um acervo, uma coleção que virou acervo, e essa pesquisa é para elaborar, preencher detalhes e pesquisar. Então, esse nome ainda vale. Para quem não conhece o Paulo Moura, e também essa pianista que chama Cliff Corman, e o início de tudo é nosso trabalho juntos. Eu tive o privilégio de trabalhar com Paulo Moura por mais do que 20 anos, né, da vida. Elaboramos um projeto de duo e outras parcerias. Então, eu queria só colocar um clipe da música, porque a partir disso aconteceu tudo, né? Então, só um pouquinho. Paulo. Ok, então, alguém fala comigo, o som estava saindo? Espero que sim. Pode falar assim. Ótimo, ótimo. Então, está tudo certo. Preenchi o campinho. Então, isso existe no YouTube e foi infelizmente, as últimas apresentações ao vivo com Paulo, porque, felizmente, ele faleceu no ano 2010. Então, eu vou falando meio rápido para não gastar muito tempo aqui e explicar o que tem acontecido e o que vai acontecer nos planos. O grande desafio para pegar um estudo de caso, porque esse acervo foi uma coleção que a gente encontrou nas gavetas do Paulo no estúdio de trabalho dele. Então, qual é o valor de um estudo de caso? É um desafio para elaborar um estudo, para relatar especificidades através de embasamentos teóricos, acadêmicos, intelectuais, e gerar conceitos aplicáveis às pesquisas de outros casos e campos de estudo. O projeto iniciou com o objetivo de construir e elaborar uma espécie de catálogo raisonné. Catálogo, desculpa, ela até encerrei isso. Neste caso, para contemplar a obra de Paulo, um músico consagrado no universo da cultura brasileira, simultaneamente biográfico, analítico e crítico, o catálogo busca inserir o acervo Paulo Moura num contexto histórico, adicionando detalhes técnicos, abrindo assuntos e linhas de pesquisa pelas quais seria possível considerar e entender o desenvolvimento da música instrumental brasileira a partir do ano de 1950, quando ele mais ou menos começou em diante. Isso é um desafio, e a partir disso, a pesquisa começou a encontrar os problemas, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, e os caminhos de resolver tais problemas. Então, a ideia era esse catálogo descritivo. E nesse
um ano e meio, essa pesquisa foi inserida num projeto maior, pesquisa em acervos musicais sediados no estado do Rio de Janeiro, identificação e estudo de obras, coleções e fundos documentais. Isso é uma rede de pesquisas sobre acervo. A rede é baseada na Unirio, mas tem outros parceiros de outras instituições, e isso ajudou a minha pesquisa muito, porque realmente virou um grupo de pesquisa que gerou pesquisas gerais, gerou encontros de leitora. Então, este projeto de Paulo Moura realmente começou a se evoluir por causa dessa inserção nessa grande projeto de documentação e história no PPGM. Esse grupo é bem interdisciplinar e contempla LabOGAD aqui na Unirio, a PPGM Biblioteconomia, PPGM Memória Social, entre outras coisas. A gente fala, para definir o que é um acervo, nesse sentido, basicamente, sem ler, é algo em elaboração, é uma coleção em elaboração, através da pesquisa e através das considerações, as ideias sempre estão em curso, como eu acho, como a música. Então, vamos lá. E neste ano, desde a primeira série, vários campos de investigação abriram através desses estudos e encontrando caminhos para contextualizar essa pesquisa. A natureza de acervos, eu peguei uma definição, tem várias, é uma área agora muito considerada e pesquisada. A ideia de bimusicalidade de Mantle Hood, que vem já da década de 50, que diz que um músico, uma pessoa, pode desenvolver, elaborar, se habilitar para tocar mais do que um gênero e até em mais do que uma cultura. E isso é importante na consideração do Paulo Moura, porque realmente ele transitou entre vários gêneros e subgêneros de música, entre eles samba jazz, gafieira, música clássica, etc. Eu uso a ideia de musicking, tipo, musicando, em vez da palavra música, o que é música. O Christopher Small veja isso como considera o processo e não o produto. E isso gera também muita pesquisa, consideração que sempre coloca o processo de fazer a música em primeiro plano. A gente usa também a ideia de mundos de arte, Art Worlds, do Howard Becker, que tem muito a ver com o fato que um palco é só um ponto em um grande processo de performance, de preparação, etc. A formação de vocabulário musical no campo de música popular, como isso acontecendo através de encontros e o estabelecimento de redes, e isso a gente vai ver um pouco à frente. A ideia de lógicas musicais do George Lewis, que começou com a ideia de erológico e afrológico, e ele mesmo no artigo dele, falando sobre isso, já provoca outros pesquisadores de buscar outras lógicas, e eu fiz uma pesquisa e publiquei um artigo sobre a ideia que poderia existir e pode existir a maneira brasilógica de atuar musicamente. Eu estou pesquisando isso e tentando especificar o que poderia ser isso. Então, essa ideia também está sendo elaborada. E aqui, essas últimas duas coisas são grandes áreas que eu comecei a pesquisar neste último ano, a ideia de rede de sociabilidades, e que foi aplicada no trabalho de Paul Berliner e Ingrid Monson, enquanto eles estavam olhando
no mundo do jazz norte-americano e como essas comunidades e musicalidades são estabelecidas. E a ideia de teoria ator-rede, do Bruno Latour. E eu coloco aqui uma coisa importante, o cuidado que nós temos que tomar em trazer algo de uma outra área, de outro campo de estudo sociológica, etnomusicológica, e aplicar isso. Eu tento fazer isso com muito cuidado, porque não é simplesmente apropriar e usar, temos que adaptar, temos que sim, adaptar essas teorias e considerar como eles são aplicáveis ou não ao trabalho que a gente está fazendo. Agora, o número, campos de investigação. Eu vou pular isso aqui, a natureza dos acervos. Tem vários tipos de acervos, pública, tipo Funarte, privada, tipo Instituto Moreira Salles e Instituto Jobim, e particular. E eu falo isso porque, neste caso, a gente tem uma parceria entre algo privado e particular. Eu já vejo que meu tempo está esgotando rápido, então vamos lá. O Paulo fez uma carreira, sintetizando isso, basicamente desde a década de 50 até 2010, e como falei, ele transitou em várias áreas, e mais importante para essa pesquisa, ele foi um tipo de colecionador de arquivos, de cartas, de fotos, de música, etc. E tudo isso, a maioria disso, a gente encontrou nas gavetas dele quando a gente abriu o estúdio depois que ele faleceu. Vou pulando só para mostrar. Isso foi aqui o desafio, o trabalho de pegar um acervo físico e transformar esse acervo em algo digital, preservar, organizar, pegando as coisas físicas, contextualizando na história de música e cultura brasileira, adicionando fatos, informações, dados, isso tudo, obviamente, exige uma pesquisa, interpretar a vida e obra de pessoa, contextualizando esses itens, esses objetos, disponibilizar documentos, propor linhas e tópicos de pesquisa que a gente está fazendo, revelar redes de relacionamento e sociabilidade, isso também estamos olhando, as atividades dos artistas e fomentar a acessibilidade, obviamente, que a gente conseguiu fazer. Mais importante neste ano é essa penúltima aqui, porque a minha conclusão parcial, vamos dizer, é que a história do Paulo é uma parte da história de música popular brasileira, e essa história foi criada no dia a dia deste ator, desse Paulo Moura, e com os parceiros e os projetos que ele fez. A história específica é isso. Então, é isso que a gente está propondo, que através do acervo a gente pode revelar essas redes e começar a entender essas redes. Rapidamente, é nessa condição que a gente encontrou os objetos, e isso foi no estúdio do Paulo, e o processo de limpeza, etc. E são exemplos das coisas que a gente achou, anotações com endereços e números de telefone de ensaio, de parceiro, letras, etc., roteiros, tudo isso. Fotos da família, entre outras coisas. E numa parceria com o acervo Antônio Carlos Jobim, a gente fez essa digitalização. A digitalização ainda é acessível, livre acesso online. Todas as coisas que a gente digitalizou estão online. E aí que está. Essa parte aqui é a parte que a gente está trabalhando, porque
esses dados e metadados é nosso trabalho para agora preencher. Todos os objetos estão lá e dá para acessar. Agora estamos elaborando, literalmente, a informação que tem aqui nesses metadados. A ideia é isso. Isso é etapas. Vou pulando para não gastar tanto tempo aqui. Ok. E eu queria até mostrar um pouco sobre o que a gente tem feito até agora. Em vários anos de iniciação científica, da minha pesquisa e dos bolsistas, começamos a olhar as gravações do Paulo, transcrever algumas dessas gravações, alguns trechos, e pesquisar os dados, os metadados, colocar esses dados em planilhas, preenchendo os dados realmente específicos de quem tocou, etc. e tal. A gente começou a focar, os bolsistas, na verdade, começaram a escolher assuntos específicos. O Douglas Adelino, que foi meu bolsista de iniciação científica aqui na Unirio e agora é na FAPERJ, olhando para a ideia de pilantocracia, que foi um disco do Paulo, e a vida e rede de sociabilidade de Wilson Simonal. Gabriel Gonzaga, que está aqui hoje e vai falar sobre daqui a pouquinho, que está focando no outro acervo e trazendo, levando, aplicando essa visão de o que é um acervo, como trabalhar com um acervo para um outro do rádio. E tínhamos uma colaboração voluntária com um aluno da Colômbia, que também olhou para algumas improvisações do Paulo, isso sobre o trabalho do Douglas, que nesse momento pandêmico, infelizmente, não conseguiu andar pelos acervos e rádios aonde que ele queria. Então, ele fez iniciou um trabalho de traduzir um livro muito importante sobre essa ideia do Ingrid Monson, que fala muito sobre essa ideia de estabelecimento de musicalidades, no sentido do Acácio Piedade e rede de sociabilidade. Gabriel vai falar mesmo sobre o trabalho dele. Santiago fez esses gráficos de gestos musicais nos improvisos, um improviso do Paulo Moura. E aqui, já passando o bastão, né, daqui a pouquinho, nossas reflexões e conclusões parciais. Os integrantes do projeto, somos nós, consideram que as pesquisas e os resultados conseguidos desde o início do projeto confirmam a hipótese que motivou e norteou a iniciação deste projeto, a partir de um estudo de caso que contempla a atuação e produção de um artista de longa carreira e do considerável impacto nas comunidades musicais em que ele estava inserido, e através do olhar de musicalidades, de Piedade, e das redes de sociabilidade do Bruno Latour, Berliner e Monson, é possível identificar e mapear as relações profissionais que ele criou no intuito de ilustrar como a história de um ator pode contribuir para uma compreensão geral do gênero estudado. Vamos lá, um pouco mais. A gente tem, neste ano que vem, grandes planos, né? E a sorte de incluir outros pesquisadores. Primeiro, além do Gabriel, o doutorando Eduardo Lucas da Silva, que vai olhar a linguagem musical de Paulo Moura em perspectiva audiotátil. Isso é uma metodologia e uma maneira de considerar música gravada ao longo de século XX e entender o sentido e a importância de gestos musicais gravadas.
Isso, eu estou orientando ele com a ajuda com Fábio Araújo, um professor agora da Unirio também. E ele está olhando o disco Quarteto Negro do Paulo, que consta no acervo, e ele está fazendo um grande levantamento disso. Desculpa. E doutora Daniela Spielman, doutorada e mestrada da Unirio, agora professora da Cefet, que vai olhar os projetos de duo de Paulo Moura. Ela agora faz parte de nossa pesquisa. E são os links que eu vou deixar assim por um momento aqui para ficar acessível para todo mundo gravar aqui. São os links aonde que vocês vão encontrar o acervo, a página de Instituto Paulo Moura, onde que tem todos os discos gravados, um canal YouTube só com várias gravações e entrevistas feitas ao longo desse projeto e outros projetos, entre outras coisas. Então, eu acho que só porque eu acho que vocês me deram 20 minutos, eu posso já passar bastão. Vou stop share aqui. E eu gostaria, com muito prazer, de apresentar para vocês meu bolsista, um aluno, Gabriel Gonzaga, que eu fico muito feliz de ter ele nessa pesquisa. Ele é um pesquisador natural, nato, e quando ele chegou, ele já estava com muitas ideias ótimas, e a força e a contribuição dele para esse projeto tem sido muito valioso, e eu acredito que ele está criando coisas, sugerindo coisas super importantes. Então, eu já passo bola para Gabriel Gonzaga. E Anderson, eu nem sei se a gente vai receber perguntas depois, mas espero que tenha tempo para isso também. Gabriel. Sim, olá a todos, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo aí conosco aqui na gravação ao vivo, o pessoal do YouTube que vai ver depois. Estou realmente muito feliz de estar aqui nesse espaço aqui da universidade e falando de coisas tão importantes assim de uma maneira geral e coisas tão importantes, muito caras para mim também, que é essa questão da pesquisa e da memória musical. Então eu vou começar aqui, vou compartilhar a tela também. Qualquer dificuldade aí de receber, vocês avisem, por favor. E começar a falar aqui, vocês já estão assistindo, né, a tela? Deixa aqui para a apresentação. Aqui. Opa. Então, eu vou começar então dando um pequeno panorama aqui, antes de falar da pesquisa especificamente, falar da minha relação com a pesquisa musical também, e colocar isso até em panorama também com o que o Cliff acabou de apresentar. A pesquisa, a memória musical brasileira sempre foi assim uma espinha dorsal do meu trabalho. Eu acredito que eu aprendi a ler, sabe, a vida, a minha vida, o meu país, o mundo onde eu vivo, através da música brasileira. Eu acho isso uma coisa muito bacana, e isso abastece muito o meu trabalho, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, meu disco, Acaso, algumas gravações que eu tenho feito para a internet, utilizando selos de gravações históricas. Tem o meu blog Girando no Prato também, onde eu posto textos e itens do meu acervo também, de gravações inéditas e raras, textos inéditos sobre momentos e personagens. E o produto principal, agora que eu estou trabalhando, é a biografia da cantora Silvia Telles. É uma pesquisa que eu elaborei ao longo dos últimos 10 anos. Está no Prelo, vai ser lançado logo mais. Dia 27 de agosto vai abrir a pré-venda do livro e vai sair pela editora Showtime aqui no Brasil e em Portugal. Enfim, é a nossa memória contando as nossas histórias aí para todo mundo.
Então, agora eu vou falar especificamente, e em panorama disso, eu encontrei assim um espaço muito precioso aqui dentro da universidade, não só para desenvolver esse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, mas também assim me abriu outros horizontes incríveis, assim, que ressignificaram esse meu trabalho e as direções dele, né? E isso muito através da orientação do professor Cliff, que sabe muito de acervos e de memória também. Então, agora a pesquisa especificamente sobre o acervo da Rádio Marinque Veiga. A Rádio Marinque Veiga ela foi fundada em 1926, ainda como uma rádio meio amadora. Nos anos 1930, ela foi líder absoluta de audiência no Brasil. Tinha sob contrato os maiores cantores da época, Carmen Miranda, Francisco Alves, Noel Rosa, Ciro Monteiro, enfim, muita gente. E nos anos 40, ela perde um pouco de espaço para a Rádio Nacional, né, que foi uma grande potência tecnológica, inclusive. A potência física da Rádio Nacional era imensamente superior à Marinque Veiga. Mas, nos anos 1950, a Rádio Marinque Veiga ela volta a reocupar o seu espaço apostando em novos talentos, em novos artistas, em novos gêneros musicais que estavam aparecendo naquele período. Então, eles tiveram sob contrato nessa época Ângela Maria, Maísa, a própria Silvinha Telles, Calbi Peixoto e tantos outros astros daquela época, né? E nesses 39 anos de atuação, a Rádio Marinque Veiga foi fechada em 1965 pela ditadura militar. E durante todo esse período, a Rádio Marinque Veiga ela teve o formato que era chamado de broadcasting, ou seja, era tudo ao vivo. A rádio tinha os seus próprios cantores, músicos, as suas próprias orquestras, as propagandas eram feitas ao vivo, os jornais, as novelas, enfim. A Rádio Marinque Veiga era uma fábrica de partituras e papéis que faziam música e mensagem 24 horas por dia, basicamente. E foi muito legal assim conseguir trabalhar esse acervo dentro do âmbito da universidade, que é um daqueles casos, né? O acervo da Rádio Marinque Veiga está disponível no Arquivo Nacional há mais de 20 anos, só que até hoje não foi feito nenhum estudo sobre o acervo especificamente, né? Então, aproveitando esse espaço, resolvi mergulhar nesse espaço da Rádio Marinque Veiga. O objetivo principal foi conhecer esse acervo, porque o acervo ainda estava bastante higienizado, organizado, acessível, mas não havia um levantamento. O único instrumento dos materiais lá era um papel, um caderno de papel, assim, bem surrado já pelo tempo, que não servia só para fazer uma consulta bem superficial. Então, o primeiro passo foi listar essas partituras todas, que infelizmente também não eram muitas. O acervo da Rádio Marinque Veiga se perdeu, possivelmente uns 90% deles perdeu, mas ainda assim sobrou uma boa quantidade que foi permitido, né, que permitiu fazer um levantamento muito, muito interessante, que daqui a pouco eu já compartilho com vocês. E o interessante é que a Rádio Marinque Veiga, justamente por ela ser um veículo de comunicação muito poderoso, ela ajudou a desenhar essa coisa da territorialidade, né, da música, ajudou a espalhar os seus parâmetros de som e de entendimento de território para o Brasil, através da sua programação, através das suas músicas e dos seus valores, né, das suas mensagens, né? A metodologia foi inserida pelo Cliff, e acho que foi um ponto de virada, sem dúvida, assim, tanto para o trabalho quanto para o meu trabalho particular, que a partir da bibliografia que o Cliff apresentou, comecei a encarar o arquivo, acervos, não como aquele repositório de memórias ou repositório de lembranças e documentos importantes. Claro, isso é também, mas essa metodologia aponta um arquivo como um campo povoado por sujeitos, por práticas, por relações de trabalho, relações musicais. Ou seja, é um campo muito vivo, onde acontecem muitas relações, disputa de significados também. É um campo muito dinâmico, o campo de um arquivo. Então, você enxergar um arquivo como esse campo de múltiplas possibilidades é muito mais interessante, muito mais enriquecedor do que simplesmente como um lugar que guarda coisas, né?
mesmo que seja ainda coisas importantes, como a documentação de uma rádio histórica como essa, mas justamente olhar para esse acervo como uma janela que aponta para outras tantas questões aqui, né? Cada partitura é tratada como um documento único, revelador de métodos de trabalho, de redes de sociabilidade entre os músicos, as rotinas burocráticas e, enfim, tantas outras coisas que são possíveis de vislumbrar a partir deste olhar para o acervo. Então, logo de saída, os resultados, assim, que foi feito depois de 6 meses de trabalho, foi de catalogar essas partituras. Foram 832 partituras localizadas, todas elas concentradas entre 1940 e 64, especialmente ali entre 55 e 57. A grande maioria era dessa época, o que faz a gente intuir o quanto que se perdeu, né, desse acervo. Mas, enfim, felizmente, sobrou bastante coisa, né? Essas partituras, elas são todas escritas aqui por grandes arranjadores brasileiros, Severino Araújo, Edmundo Peruzzi, Vadico, Gustavo de Carvalho, e permite a gente entender na pauta, né, que música era essa que a rádio divulgava para o Brasil todo e que ajudava o Brasil a se entender como país, como território, como cultura, né? Estão escritas nessas partituras os seus procedimentos, né? E que interessa muito a nós que somos aqui numa universidade de música, né? Obviamente a gente abre esses campos de possibilidades de estudo, mas não podemos dar conta de tudo. Então, no caso aqui, como músicos numa universidade de música, o foco foram as partituras e o trabalho dos arranjadores. 3 peças do acervo foram executadas em concerto com a Big Band da Unirio. Eu tive também esse espaço que foi generosamente cedido também pelo professor Tiago Trajano e pelo Cliff para recriar essas partituras. E eu escolhi as partituras de 3 prefixos da programação da rádio. Ou seja, eram partituras escritas como vinheta de abertura e de encerramento dos programas. E isso também já fala muito sobre o processo de ensaio, quais eram os usos e finalidades dessas músicas. Enfim, muito interessante fazer esse trabalho. E junto com as partituras selecionadas, a proposta também foi escrever textos correlacionando a síntese musical da época, o período histórico, o próprio panorama da rádio, com as músicas. E essas músicas foram editadas no formato de vídeo partitura, que logo depois eu vou mostrar para vocês também um exemplo dessas vídeo partituras. Sim? Verificação das redes de sociabilidade, ou seja, foi uma coisa muito interessante também da descoberta desse acervo. Os músicos trocando bilhetes, trocando orientações, os maestros e arranjadores se comunicando com os copistas e os técnicos através de anotações nas partituras, né? Então, é muito interessante observar essas relações e como as coisas aconteciam ali no âmbito da rádio e da música brasileira dos anos 50. Então, esse foi o resultado, basicamente, assim, do primeiro ciclo de estudos, né, junto ao acervo da Rádio Marinho Veiga. Quando conseguimos uma bolsa para renovar e continuar esse trabalho, o segundo ciclo de trabalho, eu já idealizei que ele fosse direcionado à difusão desse acervo, né, à difusão desse conhecimento. O que é curioso pelo seguinte: o acervo da Rádio Marinho Veiga, ele está disponível ali no Arquivo Nacional, ele não está bloqueado, qualquer um pode chegar lá e pesquisar. Só que esse é um trabalho de pesquisa mesmo. Mas será que essa disponibilidade atende a sociedade que deseja conhecer a sua história e deseja conhecer as figuras e os procedimentos que o construíram? De certa forma, não. Então, por isso que, a partir de então, eu foquei muito em fazer a difusão desse material, de criar conhecimentos a partir desse acervo e que isso fosse divulgado e chegasse até as pessoas. Então, aqui seria o segundo ciclo: difusão e democratização de acervos musicais. Experiências a partir dos acervos Rádio Marinho Veiga e Antônio Carlos Jobim. E o que tem a ver Tom Jobim, que até agora não apareceu aqui? Com a pandemia da Covid-19, as instituições ficaram fechadas
inclusive o Arquivo Nacional, de modo que eu não pude mais ter acesso ao acervo da Rádio Marink Veiga. Eu precisava fotografar partituras, fotografar documentos, tinha muitas coisas para fazer, só que não foi mais possível. Então, para dar continuidade a esse plano de difusão e democratização de acervos, eu migrei de acervo e peguei o acervo Antônio Carlos Jobim, que é um acervo que já está digitalizado, que já está indexado, disponível também à consulta. Então, eu fiz com o acervo Antônio Carlos Jobim a mesmíssima coisa que eu pretendo fazer com a Rádio Marink Veiga. Então, isso serviu para fazer como se fosse um piloto, né, do tipo de conteúdo que eu gostaria de trabalhar e desenvolver para levar para o acesso nosso aqui, das pessoas e da sociedade. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, então, um pouco desse processo que foi aqui em cima do acervo do Antônio Carlos Jobim. Eu selecionei do acervo dele, foram 28 partituras, grades de arranjo também, que era o material que eu estava trabalhando na Rádio Marink Veiga. As grades de arranjo, fiz a edição dessas partituras, escrevi textos também relacionando a música ao panorama da carreira de Tom Jobim, ao panorama da época. Isso também, eu já tenho uma pesquisa pessoal sobre Antônio Carlos Jobim há muito tempo, então foi um espaço onde eu cruzei, né, tanto o meu trabalho quanto o trabalho desenvolvido na universidade. Então aqui, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte, que são os conteúdos. Então aqui, ó, a segunda parte, as gravações de João Gilberto. Então tem um texto inédito, fiz uma pesquisa iconográfica dentro do acervo particular do maestro também. E aqui as videopartituras. Aqui no caso com a grade de arranjo sincronizada com o áudio da música. Então você dá o play. Vou aumentar aqui. E a gravação toca juntamente com a leitura do arranjo. Eu acho que vocês não estão ouvindo, né? Porque eu devo ativar aqui o compartilhamento de áudio. Mas, enfim. Então, tá aí, a partitura vai acontecendo, você vai ouvindo e acompanhando. E eu quero fazer exatamente isso com as partituras do acervo da Rádio Marink Veiga. Então, o segundo ciclo de estudos no âmbito desse projeto de iniciação científica foi desenvolver este piloto. E agora conseguimos, felizmente, também bolsa para mais um ciclo de estudos, onde o plano agora é concluir esse trabalho que eu comecei com o Antônio Carlos Jobim. Ele já está quase todo pronto, o material já está quase todo escrito também. E fazer agora, então, finalmente, já depois dessa fase de testes, de experimento com o acervo Antônio Carlos Jobim, fazer a mesma coisa com o acervo da Rádio Marink Veiga, idealizando o quê? Maximizar o acesso dentro e fora da universidade e ampliar o campo de estudos em música popular, articulações teórico-práticas em música e estudos sociais. E o projeto prevê o desenvolvimento de conteúdos digitais, explorando novas plataformas e tecnologias, que são essas próprias videopartituras, a plataforma de blogs, enfim, e outros materiais que permitem que esse material seja consumido não só por músicos, mas também por leigos, pessoas que querem saber a história da nossa música, né? Que reconhecem a importância de mergulhar na memória musical como uma maneira da gente se reconhecer, como maneira da gente olhar para a nossa realidade, né? E isso é importante fazer essa altura do campeonato também, já que a gente tem acervos pegando fogo, acervos sendo destruídos, vendidos, retalhados. Então, a gente está aqui falando de acervos e propondo essa difusão, eu acho uma coisa importante. E conclusões aqui do trabalho, especificamente ali da Rádio Marink Veiga, é que, de fato, a rádio definiu parâmetros de som ao restante do país, influenciando o seu entendimento de cultura, territorialidade, linguagem e tradição. Então, esta linha de pensamento assim que eu gostaria de continuar trabalhando e que isso aparecesse, né, ao longo do trabalho, e graças a essa metodologia e esse trabalho desenvolvido aqui dentro da universidade, eu creio que isso está acontecendo e está sendo possível.
E aqui é um pouco da bibliografia. Ela já está atualizada, né? Agora com essas novas referências para esses novos ciclos de trabalho, mas basicamente assim ele está apoiada aqui nesses textos que falam sobre estudos de acervo e aqui no caso da Rádio Marique Veiga, uma bibliografia que fala sobre a história da própria Rádio Marique Veiga e também fontes em consulta em fontes primárias, jornais, tal. E, enfim, é basicamente isso que eu tenho para apresentar do projeto. Então, eu vou devolver aqui, vou parar o compartilhamento de tela. E agradecer aqui mais uma vez o espaço, agradecer, eu realmente acho extremamente valioso a gente estar falando desses assuntos aqui para a sociedade, para nós aqui, né, para que nós reconheçamos aqui enquanto participantes da Unirio. E também, enfim, é isso. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer muito o professor Clifford e o discente Gabriel Gonzaga, né, pelas excelentes explanações, excelentes trabalhos aqui apresentados. Eu vou abrir aqui, quem quiser fazer alguma pergunta no chat aqui, a gente vai disponibilizar o chat aberto. Mas, antes de mais nada, eu na verdade, teria duas questões, né? Duas para o professor Clifford e duas também para o Gabriel. Clifford, me chamou muita atenção e a cada vez mais a pesquisa no Brasil como um todo tem sido colocado isso, essa questão das pesquisas trabalharem em temas transversais, né? Quando eu olho o trabalho de vocês assim, me vem muito na cabeça a memória, me vê muito o arquivo. Então, são áreas de conhecimentos diversas que são traduzidas na música. Como também vejo, olhando um pouco o trabalho do Gabriel, a questão da difusão científica, a questão da comunicação. A primeira pergunta que eu faria para você, como é que você vê a área da música, especialmente, para os próximos anos, assim, as principais temáticas que as pesquisas vão avançar? Tá? Essa seria uma primeira questão. Se vai ser forte essa questão transversal, a questão da comunicação vai ser cada vez maior. Eu sinto pela questão da própria pandemia, né? Talvez o que nos trouxe um pouco de acalento nesse tempo todo foi a cultura, em especial a música, né? A gente, na verdade, tinha o nosso, um pouco do nosso lado social, né? Quando a gente fala da importância para a sociedade, muito voltado pela questão, por exemplo, da música. E, Gabriel, eu vou passar depois a palavra para o Cliff e depois para o Gabriel. Eu queria que você falasse um pouquinho, e eu sempre gosto de ouvir muitos alunos, né? Às vezes a gente está na etapa de coordenação, olhando a estrutura administrativa. Como é que você acha que o programa de iniciação científica contribuiu, primeiro, para a tua formação e, mais do que isso, né? Para o teu trabalho como profissional daqui para frente? Quais foram os aspectos assim que o programa de iniciação te trouxe? Clifford, te passo a palavra. Obrigado, professor. A primeira palavra que passa pela minha cabeça é quando você começa a falar sobre esse assunto de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, a inserção de música em várias áreas. Na verdade, na área, a gente está contemplando essa realidade. E a primeira palavra que passa pela cabeça é assim, parceria. Sem parcerias, esse processo não vai andar para frente como a gente não vai aproveitar tanto tudo de música. Porque, como eu falei um pouco na apresentação, há o perigo de ser superficial, de pegar uma frase, rede de sociabilidades, e aplicar isso na sua própria pesquisa e achar que está tudo certo. Não está. Isso que realmente, por isso eu tomo muito cuidado para incluir nas pesquisas especialistas, parceiros, colegas. Então, eu acho que a tendência é grande, eu espero que essa tendência continue. Mas, como falei, não, essa ideia de inter- e transdisciplinaridade implica que as outras áreas têm tanta importância como a ideia do estudo do objeto, de música. Primeiro, por outro lado, eu acredito que eu estou falando para vários colegas, como músico,
também, de uma certa maneira, eu me sinto a necessidade de cuidar minha própria área. Então, o grande desafio é como falar sobre música, manter essa pesquisa, vamos dizer, manter a música e os processos musicais no primeiro plano e também contemplar as outras coisas. Eu acho que é um fluxo, porque isso existe do outro lado. A memória social agora está contemplando música. E eles têm um problema, desafio parecido, que é como manter o território de música, de memória social, com toda a pesquisa consagrada e essas referências, mas também incluir não só música como objeto, mas músicos, não são músicos e pesquisadores de música como parceiros. Então, eu acho que vai continuar, eu vejo muitas vertentes, e para mim é uma felicidade encontrar colegas que realmente têm o interesse de incluir um estudo de música profunda e não só objeto, não só superficial. Então, isso daqui para frente, como você bem falou, a ideia de comunicação e tecnologia, claro que o uso de tecnologia, infelizmente, fomos forçados para exagerar isso um pouco, né? Porque tudo que a gente tem é isso agora. Quando isso mudar, eu acho que vamos achar esse equilíbrio de manter, de voltar, retomar coisas em espaço e tempo real, como eu estou falando agora, e também usar essas grandes ferramentas de comunicação que temos agora. E o Gabriel é perfeito, é um sujeito perfeito que realmente está aproveitando a ideia de criar, como que é, como que é, Gabriel? Partitura. Partitura, é espetacular isso. Então, eu acho que o futuro está, nesta maneira, eu sou otimista. Tá? Então, seria a resposta para hoje. Certo. E da pergunta, então, que o Anderson fez, a importância de estar integrando esse projeto de iniciação científica é absolutamente determinante na minha trajetória, totalmente, assim. O meu trabalho de pesquisa ele sempre foi empírico. Eu tive a graça de conviver com grandes pesquisadores, grandes colecionadores, grandes entendedores da memória musical brasileira, e isso me contagiou muito, isso desde a minha adolescência. E só que ainda assim sempre foi um trabalho muito solitário, né? O trabalho de pesquisa, de você ir nas bibliotecas, nos museus, você ouvir, escrever, para mim sempre foi um trabalho muito solitário. Então dentro da universidade, primeiro eu encontro não só um professor que vai me orientar, sabe, me apresentando uma maneira totalmente nova de olhar para aquilo que eu faço, como ainda encontro um grupo de gente que faz as mesmas coisas que eu, sabe, que tem as mesmas inquietações, as mesmas urgências, tanto no fazer quanto no compartilhar, né? Eu também estou integrando o grupo de pesquisas que o Cliff mencionou, né, que é de acervos musicais do Rio de Janeiro. Ou seja, tem um grupo dentro da universidade dedicado a estudar acervos musicais. Meu Deus do céu, isso é de uma riqueza incrível. E essa rede de sociabilidade dentro do nosso trabalho assim é incrível, é determinante. Mudou a maneira de realizar meu trabalho e de olhar para o meu trabalho, né? Então, eu também, nesse aspecto, assim, eu estou muito otimista também, sabe? Apesar dos últimos reveses que a nossa área de acervo vem sofrendo, eu vejo que essa nova maneira de olhar para o trabalho e de fazê-lo, assim, vai acender novas luzes. Então, realmente é muito importante para mim. Duas perguntas aqui no chat. Primeiro da professora Marta Ulloa, queria agradecer muito a presença dela aqui também conosco. Gabriel, se seu estudo vai ser disponibilizado no portal do Jobim. E é uma pergunta também do Bernardo, se nessas pesquisas que vocês tiveram, se há gravações de áudio ainda inéditas que vocês identificaram. A princípio, olha, eu imagino até que por ter mexido com o trabalho
do Tom, assim, que foi disponibilizado sim. Não houve nenhuma conversa formal com o Instituto, né? Tentei fazer algumas comunicações, mas que ainda não deram muitos frutos ainda. Mas eu acredito que isso vai ser possível sim. Isso vai acontecer, essa divulgação, através dele sim. Embora não tenha nada acertado até o momento. E agora, sobre áudios inéditos, áudios especificamente, não. Pelo que eu pude... até onde foi a minha pesquisa. O que eu encontrei, sim, foram partituras de composições inéditas, tanto do Tom Jobim quanto de compositores que estão ali dentro do acervo da Rádio Marink Veiga também, de outros compositores célebres também. Então, isso virá a público, obviamente, então aguardem as notícias nos próximos capítulos aí. Mas eu posso responder também. No acervo do Paulo, a resposta é sim. A gente tem gravações de cassete ainda não identificados. Na verdade, tem gravações de ensaios. Tem um que a gente está há anos já procurando saber quem é o pianista maravilhoso que está tocando com o Paulo. Eu já busquei informação com todas as possibilidades de Laércio Freitas, Wagner Tiso. Ninguém está assumindo a responsabilidade de ser essa pianista. Então, a resposta é sim, a gente está tentando identificar justamente o que temos nessa acervo. Pois é. Bem, eu queria, então, agradecer muito ao professor Clifford e também ao Gabriel Gonzaga, novamente pela disponibilidade, mais do que isso, né? Por trazer essas ideias que são importantes hoje no desenvolvimento da pesquisa. Eu acho que reafirmando duas ideias importantes. Primeiro, a formação de redes, cada vez mais, independente da área, a importância de redes de pesquisa para a construção de um projeto cada vez mais sólido. E segundo, aspectos que a gente mostra que a Unirio tem um grande pioneirismo, né, nessa área da música, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, especialmente na música popular brasileira. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar todos pelo trabalho aqui apresentado, pedir para aqueles que estão aqui, que ainda não colocaram o seu nome no chat, o e-mail, para a gente enviar o certificado de participação àqueles que estão aqui presentes na sala, e aqueles que estão nos acompanhando posteriormente no YouTube. A gente, na semana que vem, então, volta com mais um episódio da nossa série Pesquisar é Preciso. Obrigado a todos aí pela presença e uma boa tarde a todos.